Oi, gente, olha só, aqui é o Thiago Queiroz e hoje eu queria dar um recadinho rapidinho para vocês. O que acontece? O podcast Café com as Pediatras, esse podcast lindo e maravilhoso que tem aqui na nossa família, gravou um episódio curtinho falando sobre o coronavírus. E como tem informações que eu acho que são muito importantes para a gente ouvir, ele vai tocar agora para você aí, tá bom? Um beijo! Café com os Pediatras. Oi, pessoal, aqui é a Marilis. Hoje a gente tem uma mini edição do podcast Café com as Pediatras e vai ser Café com a Pediatra. Eu queria só dar algumas ideias em relação ao coronavírus que está chegando, que eu sei que está muita gente preocupada, está difícil triar a informação, o que é importante, o que não é importante, tem que entrar em pânico, não tem que entrar em pânico, é para ter medo, é bobagem. Então eu queria só dar uma triada para vocês e de repente dar uma contribuição no sentido de organizar essas ideias. A primeira coisa é que, para quem tem filho pequeno, geralmente a gente acabou de falar sobre as faringites, né, e os quadros respiratórios infantis no nosso podcast anterior. E, na verdade, para criança pequena, a gente sabe, e mesmo para menores de 18 anos em geral, a gente sabe que está tendo pouco sintoma. E, em geral, as crianças estão tendo quadros muito leves ou até mesmo sem sintoma nenhum. Então, esse talvez seja a primeira coisa para tranquilizar todos os pais. Mas eu acho que é importante a gente entender que existe uma diferença entre entrar em pânico e ter um medo pessoal de doença ou de morte e uma questão de responsabilidade social. Então eu queria fazer um chamado mesmo para a gente entender que a gente é parte de um todo maior, né? E que é uma questão de responsabilidade social. O risco não é tanto o risco de pegar coronavírus, né? A probabilidade da gente pegar o vírus, assim como a probabilidade de pegar resfriados comuns na vida, é que nós vamos acabar pegando em algum momento. Essa é a grande probabilidade. Qual que é o risco? Se a gente tem muita gente doente ao mesmo tempo, a gente tem menor probabilidade de atender bem as pessoas que precisam de ajuda. Então, você imagina, se a gente tem 10 ventiladores, 10 leitos de CTI e a gente tem 30 pessoas doentes, se essas 30 pessoas estão doentes ao mesmo tempo, a gente não consegue atendê-las bem. Se essas 30 pessoas adoecerem ao longo aí de 6 a 8 meses, elas vai ter uma rotatividade, então a gente acaba conseguindo atender melhor essas mesmas 30 pessoas, a gente diminui a mortalidade em geral, a gente diminui a gravidade e o efeito do vírus. Então qual que é o grande foco agora? É diminuir a sobrecarga nas redes de saúde. Aí a gente pensa assim, médico tem que mobilizar os hospitais, o governo, sim. E qual que é a contribuição que cada um de nós, no nosso jeito pequenininho, assim, no nosso espaço, consegue ter? É diminuir o número de pessoas com quem a gente tem contato. Se você tem contato com 100 pessoas no dia, e você não sabe que você está doente ainda, porque as pessoas, mesmo antes de ter sintoma, as crianças sem sintoma e os adultos, antes de começar a apresentar sintomas, elas podem transmitir o coronavírus. Então, imagina que você iria ver 100 pessoas em um dia e você corre o risco de contaminar 100, concordo? Mas vai que você reduza o seu número de interações sociais e os seus contatos para 10 pessoas no dia, se você consegue fazer isso, né? Então, de repente, ao invés de contaminar 99 pessoas, 100 pessoas, potencialmente, agora são 10 pessoas, então você diminui muito o número de pessoas que você tem contato. Por que isso é importante? Porque a gente desacelera a transmissão. Se todo mundo fizer isso e diminuir o número de pessoas com quem a gente entra em contato, a gente diminui em geral essa transmissão. Então, para isso, é evitar aglomerado, evitar grandes reuniões. É por isso que estamos cancelando eventos, cancelando espaços sociais, pensando em se fechar as escolas. Os países que fizeram isso de forma mais rápida e mais drástica antes da doença se espalhar, são os países que estão tendo resultados, de certa forma, melhores. Onde demorou e esperou muita gente já ter contato,
Se o vírus tem uma incubação, quer dizer, ele fica ali esperando, você não sabe que você está contaminado ainda, em torno de 3 até 14 dias, você imagina, durante 2 semanas a pessoa está lá rodando e contaminando mais gente sem nem saber que está doente. Então, quando você evita aglomerado mais rápido, você desacelera essa transmissão. Então, talvez essa seja melhor. Pensem em espaços alternativos. Então, diminuir os contatos não essenciais, né? Eu acho dificuldade de falar desnecessários, porque, na verdade, a interação social é tão necessária, ela é necessária para criança, para famílias, para amigos. A gente quer ter esses momentos de encontro e de conexão social. Mas a vantagem é que o vírus, ele não ataca a internet, ele não ataca o Wi-Fi, ele não ataca o WhatsApp. Então, de repente, é o momento de começar a pensar em formas alternativas de fazer coisas. Quem tem a opção de trabalhar em casa, de repente trabalhar em casa. Quem tem a opção, por exemplo, onde tem famílias multigeneracionais, que às vezes você tem uma criança que está na escola, na escolinha, né, na pré-escola, na creche, e você tem uma bisavó que está ali convivendo. Às vezes, por amor ao idoso que está convivendo com essa criança, é de pensar em formas alternativas de cuidado, de repente diminuir essa exposição, né? E nessa história de responsabilidade social ficam então 2 convites. Um é de diminuir o nosso contato em geral com pessoas e criar formas alternativas, que é uma forma da gente desacelerar a transmissão. É como a gente pode contribuir. Mas eu queria fazer um outro chamado também, que nem é muito da minha alçada e eu diria que nem é do meu lugar de fala, mas é nesse momento de pensar em alternativas, da gente pensar também nas pessoas que às vezes têm menos opção do que a gente, né? Os espaços de trabalho informal, pequenas empresas, pequenos restaurantes, pessoas que fazem trabalhos como de faxina, como de cuidador, né? De exercício, o que quer que seja, se cabe no seu orçamento pagar por esses serviços que você já paga, talvez seria, apesar de ser do seu direito pedir reembolso de ingressos de eventos que foram cancelados, reembolso de artista, reembolso de trabalhador informal, talvez uma outra forma de contribuir seria continuar pagando e não usar o serviço, porque é uma forma que a gente contribui para as pessoas que estão na economia informal continuar tendo meios de sobrevida nesse momento onde tantas coisas vão estar fechadas. Então fica o convite para, de repente, cancelar a faxina, mas pagar a faxineira, né? Não ir ao evento cultural, mas de alguma forma continuar contribuindo para esse espaço onde os artistas estão trabalhando, e criar alternativas de contato e alternativas de trabalho, videoconferência, FaceTime, vídeo por WhatsApp, né? E, na verdade, se todo mundo fizer um pouquinho, a gente desacelera o processo, a gente vai ter menos casos graves e no final o ideal seria que a gente olhasse e pensasse assim, nem precisava de tanto desespero, de tanta contribuição. É porque se a gente fizer direitinho, não vai precisar mesmo, vai ser super leve, vai ser tranquilo. Enfim, fica um momento café com o pediatra, de que talvez seja um momento chazinho, né? Toma um chazinho extra, tenha analgésico em casa, não entre em pânico. Se tiver febre ou qualquer sintoma, primeiro entre em contato com o seu provedor de saúde, com o seu médico, com o seu pediatra, com o médico da família, mas se você tiver condições de fazer um primeiro contato virtual ou por telefone para fazer uma triagem antes de ir correndo para o hospital, também seria válido. E se você é população de risco, isso vale para você em dobro, né? Tenha realmente cuidado e de repente um isolamento é uma precaução válida. Enfim, fica o meu desejo que ninguém esteja em pânico, ninguém esteja com angústia, mas que a gente pense nos vulneráveis, tanto em relação à saúde quanto em relação a uma instabilidade que talvez não seja a realidade de todos. Tchauzinho para vocês e semana que vem tem outro podcast. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast.
Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.